Fala galera, beleza? Hoje a gente vai ver a nossa primeira aula de semelhança de triângulos, assunto muito importante em geometria plana. Antes, porém, pessoal, queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Bem, pessoal, esse aqui é o nosso querido amigo Porquinho. A gente já conhece ele da aula anterior de congruência. Hoje ele vai ajudar a gente de novo, só que a entender os conceitos presentes em semelhança entre figuras. Pessoal, os dois olhos do porquinho têm o mesmo tamanho. As duas narinas do porquinho também têm o mesmo tamanho. Cada olho do porquinho tem o mesmo tamanho de cada narina, ou seja, essas quatro bolinhas têm exatamente o mesmo tamanho. E o focinho do porquinho é metade do tamanho do rosto do meu porquinho. A partir disso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o porquinho novamente e vou fazer uma cópia. Vamos lá então, fazendo uma cópia do porquinho, está aqui. O que eu quero que você perceba? Como nós temos uma cópia do porquinho, os dois porquinhos são congruentes, ou seja, cada olho desse porquinho e seu respectivo correspondente neste outro porquinho tem o mesmo tamanho. Todos os elementos e todos os seus correspondentes neste porquinho cópia têm o mesmo tamanho. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar este porquinho e vou diminuir de tamanho. Pronto. O que eu quero que você perceba? Bom, obviamente, o olho desse porquinho é maior que o olho desse porquinho. A mesma coisa acontece com a narina e a mesma coisa acontece com todos os elementos deste porquinho. São maiores que os elementos deste outro porquinho. Só que existe uma coisa importantíssima. Apesar de existir uma diferença de tamanho entre estes dois porquinhos, existe ainda uma relação de semelhança. O que você percebe? Que esta imagem é essa mesma imagem, só que numa escala diferente. A partir disso, a gente pode concluir uma coisa essencial. Bom, esse porquinho tem o tamanho diferente desse. Isso é inegável. Só que ainda assim existem as mesmas relações que estavam presentes nesse porquinho. Por exemplo, este olho continua sendo do mesmo tamanho desse. Esta narina continua sendo do mesmo tamanho dessa. E os dois olhos e as duas narinas continuam tendo exatamente o mesmo tamanho. Imagina, pessoal, que vocês tiram uma foto 3x4. Naturalmente, a foto 3x4 do seu rosto é uma cópia menor do seu rosto. Obviamente também que a orelha na foto está menor do que a sua orelha real. Pergunto para vocês, faz sentido você tirar uma foto sua 3x4 e a sua orelha na foto uma estar maior que a outra? Não faz sentido, a menos que você já tenha uma orelha maior que a outra. Se o seu olho for maior que o outro, isso vai continuar na mesma foto. Agora, se os seus dois olhos forem exatamente do mesmo tamanho, na sua foto reduzida 3x4, eles vão continuar exatamente do mesmo tamanho. Se você entendeu isso, você está a um passo de entender os conceitos de semelhança. Outra coisa importantíssima. Este focinho era metade do tamanho do rosto. Nesta cópia reduzida, o focinho continua sendo metade do tamanho do rosto. Ou seja, se eu tiver uma das informações do porquinho reduzido, eu tenho todas as demais relações. Vamos supor que eu diga para vocês que o diâmetro desse focinho é de 1 centímetro. Naturalmente, o rosto vai ter o diâmetro de 2 centímetros. Por que eu sei disso? Porque no original, o focinho é metade do tamanho do rosto. Essas mesmas proporções existem na cópia reduzida. Entendi. Então, se você compreendeu plenamente esses conceitos, você praticamente entendeu todos os demais conceitos que estão presentes na semelhança de triângulos, que a gente vai explicar para vocês. Noções de semelhança. Eu quero mostrar para vocês o que são lados homólogos. E o que são lados homólogos? São os lados que são correspondentes entre duas figuras que mantêm uma relação de semelhança. Por exemplo, aqui nós temos dois triângulos que são semelhantes. Eu estou afirmando para vocês que esses dois caras são semelhantes. Esses dois triângulos também estão nas mesmas posições. Então, se eles são semelhantes e se eles estão nas mesmas posições, os lados correspondentes a gente vai chamar de homólogos.
Entendi. Ou seja, o lado AB e o lado DE, os amarelinhos, são homólogos. Os rosinhas também são homólogos e os azuisinhos também são homólogos. Por quê? Porque eles estão nas mesmas posições nesses dois triângulos semelhantes. Então a gente pode falar, pessoal, que se a gente tem uma relação de semelhança entre esses dois triângulos, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. E o que é esse tio? Esse tio simboliza semelhança, ou seja, a gente pode falar que ABC é semelhante ao triângulo DEF. E a gente pode falar também que, nesse caso, os lados AB e DE, que ocupam posições correspondentes nesses dois triângulos semelhantes, são o quê? São homólogos. Continuando, pessoal. Símbolo de semelhança, conforme eu já disse para vocês, é o tio. Então, se nós tivermos dois triângulos que sejam semelhantes, a gente pode falar que o primeiro triângulo, no caso ABC, é semelhante ao triângulo DF, esse cara aqui. Em outras palavras, o triângulo ABC é semelhante, esse símbolo, ao triângulo DEF. O que é importante nessa altura do campeonato? Que você não confunda os símbolos de semelhança, que é representado por um tio, com o símbolo de congruência, que é representado por três risquinhos. Congruência, como você bem sabe, a gente viu na aula passada. Continuando, galera, agora eu gostaria que você pegasse um pedaço de papel e uma caneta para quê? Para tomar nota, porque a gente vai passar muita informação para vocês. Fica difícil guardar tanta informação só assistindo. Vamos lá então. Eu quero que vocês imaginem dois triângulos que são semelhantes e eles estão colocados nas mesmas posições. Então nós temos dois triângulos que são semelhantes e estão colocados nas mesmíssimas posições. Se isso acontece, nós temos duas coisas acontecendo. Quais são? Os lados homólogos são semelhantes e os ângulos correspondentes são congruentes. Então, olha só, vamos ver essa parte de baixo porque é mais fácil. Nós temos dois triângulos que estão colocados nas mesmas posições e são semelhantes. Então, a gente pode falar que o ângulo A tem a mesma medida que o ângulo D, o ângulo B tem a mesma medida que o ângulo E e o ângulo C tem a mesma medida que o ângulo F. E isso está resumido para vocês neste quadrinho. Então nós vimos agora que os ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Agora é que vem a parte chata. Os lados homólogos são semelhantes. Ou seja, os lados de mesma cor nos dois desenhos são o que? Semelhantes. Se os lados homólogos são semelhantes, o que vai acontecer? Bom, se eles são semelhantes, obviamente, vai existir uma relação de proporcionalidade, conforme a gente já viu no exemplo do porquinho. Se nós temos uma relação de proporcionalidade, nós podemos dizer que se a gente pegar um lado do pequeno, dividir pelo seu respectivo homólogo, vai dar exatamente o mesmo resultado que se eu pegar qualquer outro lado do pequeno e também dividir pelo seu respectivo homólogo. Nerk, eu não entendi. Então vamos lá. Nós temos amarelinho, amarelinho. Se eu dividir amarelo do pequeno pelo amarelo do grande, ou seja, AB dividido por DE, vai dar o mesmo resultado que se eu dividir o lado rosa do pequeno pelo lado rosa do grande, ou seja, AC sobre DF. E tudo isso também vai dar o mesmo resultado que se eu dividir o lado azul do pequeno pelo lado azul do grande, ou seja, BC sobre EF. Gente, é sempre assim. Um lado do pequeno dividido pelo seu respectivo homólogo no grande dá o mesmo resultado que se eu pegar qualquer outro lado do pequeno e dividir pelo seu respectivo homólogo do grande. É exatamente isso que mostra esse quadrinho. Eu também posso pensar um pouco ao contrário. Ou seja, se eu pegar um lado do grande e dividir pelo seu respectivo homólogo no pequenininho, vai dar o mesmo resultado que qualquer outro lado do grande dividido pelo seu respectivo homólogo no pequenininho. Então, por exemplo, se eu pegar o lado amarelo do grande dividido pelo lado amarelo do pequenininho, ou seja, DE sobre AB, vai dar o mesmo resultado que se eu pegar o lado rosa do grande dividido
pelo lado rosa do pequenininho. Tá aqui, ó. Isso vai dar o mesmo resultado que se eu pegar o lado azul do grande e dividir pelo lado azul do pequenininho, ou seja, EF sobre BC. Nerk, ainda não ficou muito claro. Tudo bem, a gente vai ver um exemplo numérico daqui a pouquinho. Continuando, pessoal. Os dois triângulos abaixo são semelhantes e eles também estão colocados nas mesmas posições. Todos os pares de triângulos desta aula estão colocados nas mesmas posições, só para constar. Logo, os lados correspondentes são proporcionais. Por que os lados correspondentes são proporcionais? Porque os dois triângulos são semelhantes. Eu estou afirmando para vocês que esses dois caras são semelhantes. Se esses dois caras são semelhantes, conforme a gente já viu no exemplo anterior, os lados correspondentes são proporcionais. Ou seja, nesse caso, os lados de mesma cor guardam a mesma proporção. Olha só. Então nós temos, como a gente bem sabe, que os ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, este ângulo é congruente a este ângulo é congruente a esse, e este ângulo, o de 90 graus, é congruente a este outro. Então nós temos exatamente isso explicado neste quadrinho. O que eu quero mostrar para vocês? Que os lados guardam uma relação de semelhança também, de proporcionalidade. Como que eu mostro isso para vocês? Olha que legal, galera. Esses dois caras são semelhantes. Se eu pegar o lado do grandão, dividir pelo seu homólogo no pequenininho, vai dar o mesmo resultado que qualquer outro lado do grandão dividido pelo seu respectivo homólogo no pequenininho. Quer ver, por exemplo? Se eu pegar 6, o amarelo, dividir pelo outro amarelo, que vale 3. Então, 6 dividido por 3. Quanto que dá 6 dividido por 3? Dá 2. Olha só, se eu pegar 10, ou seja, rosa do grande, dividir pelo rosa do pequenininho, 10 dividido por 5, quanto dá? Dá 2. E se eu pegar azul do grande, dá 8, dividido pelo azul do pequenininho, dá 4. 8 dividido por 4, quanto dá? Dá 2. Ou seja, sempre dá o mesmo resultado. Sempre que você tiver um par de triângulos semelhantes, isso sempre vai acontecer. Note que eu peguei lado do grande sobre lado do pequeno. Eu poderia fazer o contrário? Poderia. Se eu pegasse lado do pequeno dividido pelo homólogo no grande, vai dar o quê? Nesse caso vai dar meio. Se eu pegar 3 dividido por 6, ou seja, amarelo do pequeno dividido pelo amarelo do grande, vai dar o quê? Vai dar meio, né? Se eu pegar outro lado qualquer, o lado rosinha do pequeno, dividir pelo seu homólogo no grande, 5 sobre 10. Quanto que dá? Dá meio, se você simplificar. E se você novamente pegar um outro lado qualquer, por exemplo, o lado 4, o lado de medida 4, melhor dizendo, o azulzinho. Então, o azul do pequeno, dividir pelo seu respectivo homólogo, ou seja, o azul do grande, quanto que vai dar? Novamente dá meio. Se você divide esse cara pelo seu homólogo, também nesse caso vai dar meio, o que é constante para todos os respectivos pares de homólogos. Entendi. Guarda essa informação, porque a gente vai usar muito isso na resolução de problemas de semelhança na aula que vem. Então está aí mostrado para vocês. Uma outra ideia interessante, pessoal, é que você reveja a aula de razões e proporções, porque muitas dessas técnicas estão mostradas nesta aula. Continuando, galera, a gente viu então que quando nós temos dois triângulos semelhantes, eles vão possuir 3 pares de ângulos congruentes e também 3 pares de lados que são o quê? Proporcionais, que são justamente os lados homólogos. Outra coisa importante é que da mesma forma que acontecia na congruência, também vão existir critérios mínimos para garantir que dois triângulos são semelhantes. E quais são esses critérios? São esses aqui. Pessoal, cuidado, não confunda critérios de semelhança com critérios de congruência. Não confunda a catraca de canhão com conhaque de alcatrão. Uma coisa importante é que o ideal seria que você assistisse novamente a aula de congruência para não confundir com a aula de semelhança. São muito parecidas. Então nós temos 4 critérios. Quais são os 4 critérios? Ângulo, 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 lado, ângulo, lado e lado, lado, lado. 4
e apenas 4 critérios. E conforme eu já disse para vocês, não confunda critérios de semelhança com os critérios de congruência. Uma outra observação importante é que toda congruência é um caso particular de semelhança, mas nem toda semelhança é um caso de congruência. Quando nós tivermos dois triângulos congruentes, eles também vão guardar uma relação de semelhança, ou seja, de proporcionalidade também entre os lados, de 1 para 1. Entendi. Então, na verdade, a gente pode pensar que todo caso de congruência é um caso particular de semelhança, onde os lados guardam uma proporção de 1 para 1. Vamos lá, pessoal. Primeiro critério, ângulo-ângulo. Se dois triângulos possuírem dois ângulos correspondentes congruentes, então esses triângulos serão o quê? Semelhantes. Olha só, nós temos dois triângulos colocados nas mesmas posições. O que eu quero que você perceba? Que este ângulo beta tem a mesma medida que este outro ângulo beta. E este ângulo alfa tem a mesma medida que este outro ângulo alfa. Ou seja, se nós temos ângulos correspondentes que são congruentes, nós podemos dizer que esses dois triângulos são semelhantes pelo critério ângulo-ângulo. Eles têm dois ângulos que são congruentes e que são correspondentes. Logo, este cara aqui é semelhante a este outro cara aqui. Continuando, pessoal, segundo critério, AAA, NERC. AAA não é um tipo de pilha? É, mas deixa pra lá. Aqui nós temos o segundo critério, ângulo, ângulo, ângulo. Olha só, se dois triângulos possuem três ângulos correspondentes congruentes, então eles serão semelhantes. O que é meio óbvio, né, pessoal? Por quê? Porque se dois ângulos já garantiam a semelhança, obviamente três também garantem. Então vamos lá. Então nós temos dois triângulos e nós temos os ângulos correspondentes tendo as mesmas medidas, ou seja, alfa, beta, gama, alfa, beta, gama. O que isso significa? Que esses dois caras são semelhantes pelo critério ângulo, ângulo, ângulo. Está aqui para vocês mostrado isso. Continuando, galera. Terceiro critério, lado, ângulo, lado. Vamos lá porque esse é mais chatinho. Se dois triângulos possuírem dois de seus respectivos lados proporcionais aos seus homólogos, e se os ângulos compreendidos entre esses mesmos lados forem congruentes, então os triângulos serão o quê? Semelhantes. Galera, vocês lembram do lado, ângulo, lado da congruência? Pois é, vai ser muito parecido com o lado, ângulo, lado da semelhança, que é justamente o que a gente vai ver agora. Gente, nós temos lado, ângulo, lado. E aqui, lado, ângulo, lado. Só que ao invés de nós termos lados que são congruentes, nós vamos ter lados homólogos que são proporcionais. Ou seja, se eu pegar AC dividir por DF, vai dar o mesmo resultado que BC dividido por EF. E nesse caso, a gente tem entre esses dois lados dois ângulos, né, um em cada triângulo, que são que? Congruentes. Ou seja, a gente pode falar que o ângulo C é congruente ao ângulo F. A gente pode falar também que, como nós temos dois pares de lados proporcionais, vale a seguinte relação. AC, ou seja, lado rosa do grandão, dividido pelo lado rosa do pequenininho, dá o mesmo resultado que o lado azul do grandão, dividido pelo lado azul do pequenininho. Ou seja, AC sobre DF dá o mesmo resultado que BC dividido por EF. E se isso acontece, nós vamos ter que esses dois triângulos vão ser semelhantes pelo critério LAU, lado, ângulo, lado. Continuando, pessoal, quarto critério, lado, lado, lado. Se dois triângulos possuírem três lados e seus respectivos homólogos proporcionais, então esses dois caras vão ser o quê? Semelhantes. Olha só, nós temos dois triângulos e eles estão nas mesmas posições. Se nós dividirmos um lado do grande pelo seu respectivo homólogo no pequeno e der o mesmo resultado que outro lado do grande dividido pelo seu respectivo homólogo no pequeno, e tudo isso der novamente o mesmo resultado que o último lado do grande dividido pelo último lado do pequeno,
Então, a gente pode afirmar com segurança que esses dois caras são semelhantes. Por qual critério? Lado, lado, lado. Olha só, AC sobre DF, ou seja, lado rosa do grande sobre lado rosa do pequeno. Dá o mesmo resultado que BC sobre F, ou seja, lado azul do grande sobre lado azul do pequeno. E isso também dá o mesmo resultado que o lado AB sobre DE, ou seja, o lado amarelo do grande sobre lado amarelo do pequeno. Se isso acontece com os três lados, nós podemos dizer com certeza que esses dois caras, que esses dois triângulos, são que semelhantes. Por qual critério? Pelo critério lado, lado, lado. Beleza, galera? Valeu então!